Olá, turminha da horta! Bem-vindo à nossa 17ª videoaula. Como vocês passaram dessa semana? Eu passei bem e espero que todos também estejam bem. Então vamos lá para a nossa aula do cuidar, né? Então a gente está entrando na nossa segunda semana do cuidar, que é o cuidado das hortaliças diário, né? A observação do tempo, a observação do como ela está se desenvolvendo, a observação da quantidade de água. Então tudo isso a gente tem que estar olhando, né, diariamente para poder estar vendo o desenvolvimento e estar fazendo as intervenções dos cuidados necessários que as hortaliças vierem a precisar, tá? Então, o que a gente vai observar aí na primeira semana, né, que foi uma semana logo depois que a gente fez o plantio, as hortaliças se desenvolveram bonitinho dentro do seu tempo, com um clima ameno, mais quente, onde precisava fazer a irrigação diária, né, das hortaliças, como eu falei para vocês, 2 vezes ao dia. Só que nesse desenrolar da semana, a gente teve o quê? Uma mudança de clima, né? Então, na semana passada, esfriou bastante, aí na segunda amanheceu chuvoso, choveu a semana toda e fez muito frio. Isso para a hortaliça é legal? Não, por quê? Nessa friagem, se ela receber muito frio à noite e com a estiagem, o que acontece? Ela vai queimar essas hortaliças e ela pode vir até se comprometer no seu desenvolvimento. E a gente vem fazendo o quê? A observação e monitorando todos esses dias com essa mudança do tempo, né? Que o clima ficou extremamente frio. Aí chegou o final de semana, as chuvas cessaram, porém o frio continuou e com muito vento, certo? E agora essa semana a gente inicia a semana então, sem chuva. O dia hoje está um dia super bonito, com o céu totalmente azul, com sol, uma claridade, um dia lindo, mas porém está bastante frio, com bastante vento. Isso também não é legal para nossas hortaliças. Mas o que a gente está fazendo? A observação. Então, o que aconteceu? Essa semana toda que se passou, não necessitou nenhum dia fazer irrigação. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Né? A água é colocada, o ideal, 4 vezes ao dia, mas nós iríamos estar fazendo a irrigação diária 2 vezes ao dia das nossas hortaliças. E se caso o tempo viesse a mudar, a gente iria ver a necessidade da quantidade de água que se deveria colocar. E nesse caso, com a mudança do tempo, um frio e muita chuva, não houve essa necessidade. E a gente observa que hoje ainda, mesmo não tendo ocorrido chuvas, nem no sábado, nem no domingo e nem na segunda, não há necessidade de água ainda, porque o solo está úmido e frio. Então, provavelmente, essa irrigação, se o tempo não mudar para chuva, que eu acredito que não vai mudar, ela vai acontecer lá para quarta-feira. Então, a gente vai passear o quê? Pelos caminhos das nossas hortas e vocês vão observar como foi esse processo ao longo dessas 2 semanas. E vamos daqui para frente continuar fazendo a observação também. Então vamos dar uma passeada lá para ver no nosso espaço como está a nossa hidroponia, como está a nossa horta em caixa, a nossa horta tradicional e a nossa horta em cubo sensorial. Vamos lá? Aqui está então a nossa horta suspensa em caixa, né? Então aqui está um morango com o almeirão. Aqui é o mix, né? A nossa rúcula aqui, ó, que belezinha, ela já tá dando flor. E a gente vai deixar aqui para ela poder tá virando em semente depois. Então a gente vai estar colhendo essa semente para depois tá realizando o plantio, mas também é uma forma da gente estar fazendo a observação da onde, como é o processo de semente da rúcula, tá? Então ela tem a florzinha, a sementinha, esse amarelinho que tá ali, que depois de seco a gente vai colher, certo? Aí na outra caixa aqui, ó, a batata doce também em desenvolvimento, ó, as ramas estão aumentando. Lá ao fundo, lá a gente já pode até observar aqui, ó lá, uma batatinha em desenvolvimento. Aqui a outra caixa de morango também continua, tá vendo a produção de morangos, ó. Então eles estão tendo e vai ter bastante moranguinho ainda. Aqui o nosso alho poró, junto com a cebolinha e a salsinha. Nesta caixa aqui a salsinha, a cebolinha, com o tomatinho e a salsinha. E aqui, ó, nessa semana, como tá o nosso boldo. Olha que bonito como ele cresceu também bastante, em bem, sim, bom desenvolvimento. Então aí aqui a nossa horta tradicional. Então aqui a gente observa lá, né, como tá o piracá, ó, também desenvolveu bastante, que é um excelente remédio, principalmente para a parte de dores, né, e contusões. Aqui na suspensa, olha lá os pés de maracujá, ó, também como se desenvolveu bastante, ó, com bastante broto, né, então
Tá tudo dentro do tempo certinho, se desenvolvendo bonitinho. E aí aqui é a nossa horta. Olha como ela se desenvolveu de uma semana para outra, né? Então aqui são as escarolas, ó, uma visão. Aqui a rúcula, as alfaces, né? Que a gente tem aqui, a da ponta aqui é a crespa, a outra aqui é a americana, a daqui é a alface mimosa e aqui é a crespa roxa, né? Ao fundo aqui a nossa cana em desenvolvimento, o lado de cá, ó, mais escarolas, certo? Aqui, ó, mais uma berinjela lá, ó, que bonitinha, tá vendo? Então logo logo vai ter mais berinjelas, ó, flor aqui, outra flor aqui, mais flores ali ao fundo, né? Então o desenvolvimento delas. Aqui a batata doce também, logo logo vai ter pra gente estar colhendo. Então aqui a hortelã, olha que bonita que ela tá. Ó, os tomatinhos, já estamos tendo tomatinhos aqui. Olha que bonita a Catalônia. Olha aqui quanto tomatinho madurinho, olha aqui, lindos. Ó como tá vermelhinho, certo? Junto com a salsinha. Aí aqui a fundo, ó, mais alfaces. A batata doce lá, junto com a arruda. Olha como a arruda também cresceu aqui. Então ela vai estar junto com a batata doce, né? Alguns pezinhos de arruda. Lá as folhas de peixinho, também que estão super bonitas. O nosso espinafre. A cebolinha em desenvolvimento. Mais alface aqui. Os inhames lá. E a couve que a gente colocou aqui por último. Então veja que esse é o nosso espaço tradicional. E como as hortaliças também cresceram muito, né? Desde o plantio até agora. O tempo também está ajudando, né? Junto com as quantidades de água que a gente precisa necessariamente durante a semana. Então, essa é uma visão do como está a nossa horta. Então, pós o período de plantio e o desenvolvimento dela. Também está se desenvolvendo super bem. Então, vamos lá conversar sobre a nossa hidroponia e ver como está sendo o desenvolvimento dela. Então, já se passou mais uma semana e olha só o desenvolvimento das hortaliças, como elas cresceram bastante, né? Então, aqui são as alface crespa, ó, esse aqui também. Aí, aqui o alecrim e aquele lá primeiro de baixo lá, o orégano. Então, se a gente fazer uma comparação com a aula anterior, né, da semana do plantio para agora, olha como elas realmente cresceram muito, né? Aqui o alface lisa e aqui na parte de cima lá, a arruda com a cebolinha, o coentro, né? E aqui o alecrim. Então hoje a gente vai estar realizando a troca da água novamente, né? E observando o desenvolvimento. Então veja que nesse teste 2, as nossas hortaliças todas estão em desenvolvimento igual, né? Tá recebendo nutriente desde o começo, então provavelmente o tempo de desenvolvimento para a colheita será num tempo bem menor em relação ao teste 1 que a gente realizou, né? E assim a gente vai então observando o desenvolvimento da nossa hidroponia semana a semana. Então essa é uma visão geral do como ela está durante esta semana. E aqui o nosso espaço sensorial aromático em cubos, né? Vamos dar uma observada como também ele desenvolveu essa semana, como ele tá bonito, né? A gente fez então o processo, como eu expliquei da aula anterior, que foi a reposição de terra nos espaços, que isso é normal, tá? Pelo fato de a gente estar irrigando, chuva, então você tem a manipulação, a água enche do potinho, acaba derramando e vai se perdendo um pouco da terra. Então eu completei todos os vasos, né? E aí a gente vem fazendo a irrigação diária, né? E a limpeza do espaço. Então a gente pode observar como elas estão se desenvolvendo bem também, tá? Essa parte do fundo é a parte que toma menos sol. Por isso, a gente faz a observação desse desenvolvimento mais lento, né? E onde algumas hortaliças acabam que nem vingando. Aqui, ó, a
A gente vê também que o desenvolvimento tá bonito. Olha que legal que tá o guaco aqui, ó, como ele cresceu. Daqui a pouco a gente vai ter que estar mudando ele para um outro espaço, tá? A não ser que a gente consiga fazer uma amarração e ele se feche em torno de toda a caixa. Mas aí a gente vai observando esse desenvolvimento dele para ver qual vai ser a melhor maneira de permanecer. Ele aqui ou em outro local. Aqui, ó, a gente observa o desenvolvimento também, ó, como elas são bonitas, ó, a hortelã-pimenta. Quantos brotos novos, né? A hortelã mesclada aqui. Olha lá o orégano, que bonito que tá, ó, se ramificando por tudo. Olha aqui também que bonito que eles estão, certo? Aqui, ó, novamente dando as flores pra gente poder estar colhendo mais semente. Olha quantas sementes esse pé de escarola vai dar. Olha aqui, quantas, muitas sementes, né? As hortelãs aqui ao fundo, né? Então, ó, a nossa horta em caixas aqui, sensorial aromática também, está super bonita, certo? Então, essa é uma vista geral de todos os espaços da nossa horta, de mais uma semana de cuidados e observação. Espero que todos vocês tenham gostado do como as nossas hortaliças estão. Lindas, não? Vamos dar uma olhada então hoje, ó, com esse dia chuvoso, né? Pouquinha chuva. Isso é muito bom para nossas hortaliças, né? Elas agradecem. Com o tempo que estava quente, né? Seco, vir uma chuvinha dessa faz toda uma diferença. Então vamos lá observar, ver como a nossa hidroponia tá. Olha como desenvolveu as nossas hortaliças no geral. Olha a alface lisa, que tamanhão que elas já estão. Então a gente pode observar que o desenvolvimento nessa etapa 2 está sendo bem mais rápido que em relação à etapa 1, certo? Olha aqui o orégano, então, quanto ele também está se desenvolvendo. Então, a gente está tendo, né, uma chuvinha para estar mudando um pouquinho como estava vindo o processo do cultivo delas, né? Só com o sol e água. Então, essa chuva agora a gente vai observar que dessa semana em diante vai dar uma grande diferença no desenvolvimento das nossas hortaliças, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá também na nossa horta tradicional. Olha também como elas estão se desenvolvendo super bem. Olha como essa chuvinha faz toda uma diferença para as nossas hortaliças. Elas ficam todas em pezinhas para cima. Você vê que a folhinha não fica aquela folhinha caidinha, tipo assim, ai, tô cansada, com preguiça, né? Por causa do excesso de calor. Mesmo a gente colocando a água, elas sentem. Agora, num clima desse que está quente, com a chuvinha, e essa chuvinha bem levezinha, não é uma chuva pesada, é como se fosse caindo gotinha por gotinhas. Então, as nossas hortaliças agradecem, tá vendo? Então, aqui é uma visão geral do como ela está, né, hoje, nesse dia chuvoso. Olha lá ao fundo também, né, as nossas outras hortaliças, olha como elas também estão crescendo bem. Olha a couve, que belezinha lá ao fundo, ó. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, olha lá, ó, como elas estão grandes e bonitinhas. Também gostaram da chuva, certo? E aqui as outras hortaliças nossas. Então a gente pode observar também que essas hortaliças estão se desenvolvendo super bem também, bem rápido em relação ao nosso cultivo anterior, o primeiro. Mas por que está diferente, professora? Está diferente porque o tempo, o clima está diferente. Então, todos esses fatores colaboram para que a hortaliça ela se desenvolva às vezes mais rápido ou às vezes não. Então, normalmente nessa época agora que a gente está entrando do ano, né, que é a primavera com o verão, né, as hortaliças elas se desenvolvem bem melhor em relação a outono e inverno, certinho? Então vamos lá para mais uma semana de observação das nossas hortaliças. Então, após a semana fria e chuvosa, né, a gente começa com uma semana com o céu limpo, claro, com bastante sol, mas porém ainda com bastante vento e frio, né? E aí, como que a gente pode observar as nossas hortaliças? Ó, o desenvolvimento delas está super bem, né? Você veja que elas não sentiram absolutamente nada com essa mudança de tempo que a gente teve, né, semana passada, e agora essa semana que ainda permanece fria. Mas, né, tudo que indica que o tempo vai estar mudando, então elas vão continuar estar desenvolvendo o seu curso normal. Então, a gente observa que aí, num prazo de menos de um mês, as nossas hortaliças da hidroponia
se desenvolveram super bem, certo? Aí aqui nesse espaço aqui vai ser a nossa horta suspensa em caixa, ó. A gente pode observar também que elas se desenvolveram super bem no tomate. Olha a cebola alho, a cebolinha, que bonita que elas estão, né? Lembrando que elas foram feitas o plantio de onde elas saíram lá da horta tradicional e vieram para cá. Então já eram mudas formadas, que a gente realizou a colheita e trouxe para cá, né, a raizinha. E olha como que cresceu. Olha que lindo aqui também, tá o nosso alho poró. A fundo ali o nosso boldo. Aqui, ó, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a construção desse novo espaço aqui, certo? Que é o que a gente vai estar fazendo as mudanças de lá para cá, porque os maracujazinhos logo vão estar precisando da tela ali para poder estar ramificando. Os morangos, veja que a gente continua ainda tendo produção de morangos. Olha que bonita a nossa batata doce. Aqui, ó, o almeirão junto também com os morangos, ó, mais florzinha de morango. Provavelmente logo teremos mais morangos. E a caixa mix, lembra que eu tinha falado para vocês? Para a gente estar fazendo, né, a observação aqui da germinação das sementes da rúcula. Então a gente já está no processo aqui, certo? Aqui, ó, da florzinha da rúcula. Junto aí a gente tem também a salsinha e mudas de berinjela. Então, após essa semana aí que passou de chuva, frio, a gente está iniciando uma semana bonita, mas com tempo frio. E a gente vai fazer a observação desse tempo, porque esse frio também acaba prejudicando um pouco as nossas hortaliças, né? Se ficar extremamente frio. Nesse espaço aqui da nossa horta tradicional, a gente pode observar que as hortaliças também estão se desenvolvendo super bem, ó, que bonitinha que elas estão. Não sentiram tanto também, né? Algumas sente, principalmente as que ficam mais debaixo de sombra, isso não tem como, né? Mas no geral, elas estão crescendo super bem. Olha aqui a nossa escarola, junto ao meio aqui, ó, quantas mudinhas de almeirão roxo. Mas, ó, todas elas estão se desenvolvendo. Não sofreram, assim, no sentido de ficar requeimada, estragar por questão de giagem, nada não. Então, elas estão bonitas. Aí aqui, ó, nossa berinjela, ó, ela crescendo lá, com outras florzinhas juntos. Aí aqui, ó, as nossas mudinhas de couve também se desenvolvendo bem. Mais ao fundo ali, ó, a alface lisa com a alface crespa. A cebolinha aqui. As hortelãs. A catalônia. O espinafre lá ao fundo, as folhas de peixinho, com a salsinha. Aí aqui, ó, o manjericão com a menta. E ali a batata doce, né? Que também, ó, estão se ramificando bastante, olha. Então elas estão se desenvolvendo rápido. Então logo aí a gente também já vai estar, provavelmente até o final do ano, colhendo novamente batata doce. Então aí, essa aqui é uma vista geral do como tá, né, essa semana a nossa horta tradicional. Então, veja que os nossos espaços estão se desenvolvendo super bem dentro do tempo esperado. E aqui as nossas hortaliças, né, e ervas aromáticas, né, no nosso espaço sensorial em cubo, né, estão também se desenvolvendo super bem, ó, não sentiram com essa mudança de tempo, estão se desenvolvendo e crescendo dentro do seu tempo, sem nenhuma alteração, né? Aí aqui dentro também a gente pode observar, ó, que tá com o seu desenvolvendo, crescendo bastante, todas elas. E aqui ao lado também, ó, ó como cresceu a hortelã-pimenta, ó como ela tá enorme. Aí mais abaixo o orégano lá. E as outras ervas e temperos e hortaliças. Nossas hortaliças estão ficando lindas, não? Viu que legal o desenvolvimento delas? Mesmo com a mudança do tempo, elas não sofreram tanto com isso, né? Então é importante esse cuidar, esse monitorar diário. Isso faz a grande diferença numa horta. E é o que a gente está fazendo então. Então, se vocês observarem da semana passada para essa, nossa, não teve tanta coisa diferente na aula, professora? Não, por quê? É o processo da observação e do cuidado diário.
Então ela é uma etapa que ela assim, ela é repetitiva, mas porém ela é essencial para a nossa horta, né? É esse olhar sobre o que tem que ser feito, sobre o que precisa. Então é como se a gente olhasse dentro da nossa casa. Todo dia a gente não tem a rotina diária de acordar, tomar café, escovar um dente, depois fazer uma tarefa, assistir uma televisão, depois almoçar. Não existe uma rotina? E sempre tem que estar alguém olhando e administrando essa rotina para que as coisas aconteçam da maneira mais tranquila possível e cumprindo os seus horários, certo? Na horta é a mesma coisa. A gente vai estar fazendo esse cuidado diário, que é o que? A varrição, o olhar a quantidade de água, as folhas, o matinho, se está precisando chegar um pouco mais de terra ao torno do pezinho da hortaliça ou da erva. Então é a manutenção. A manutenção ela é o cuidado e a observação diária. É o que a gente fez na aula passada e o que a gente está fazendo durante essa semana. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Semana que vem a gente vem com mais informação. Espero, né, que as nossas hortaliças tenham crescido bem mais, porque pode ser que a gente acabe até colhendo ela antes do prazo estipulado, se elas continuarem desenvolvendo como elas estão, certinho? Então, um beijo enorme para cada um de vocês e até semana que vem na nossa próxima aula, pessoal da horta. Tchau!